Bom, então vamos lá, né? Assim, dentro aí da nossa previsão de debate, primeira situação, eu gostaria de saber dos senhores se vocês tiveram a oportunidade de avaliar ao seu pedindo para entrar. Olá, Silvio, boa tarde. Então, Silvio, nós estávamos aqui em algumas conversas antes de começar, mas eu estava começando a ler a pauta de acordo com a convocação, perfeito? Então, o primeiro item, a apresentação do proposta de fluxo de caixa e execução, chamadas extraordinárias, contratação de serviços e materiais de interesse do grupo, compra de materiais e serviços, novas medidas urgentes de defesa da posse, contratação de serviço jurídico para substituição e acompanhamento da ação de uso capião e composição da mesa e definição da questão de estatuto, sede e remuneração de diretoria. Infelizmente a Nieves não pôde participar, mas ela me mandou um áudio esclarecendo a situação da criação da SA. Desde a nossa última conversa para cá, alguns fatos já até reportei lá no grupo. Eu vou só fazer essa introdução citando essa situação da criação da empresa. Nós tivemos algumas consultas mais específicas pela alteração de objeto lá da SA, como nós deliberamos na última reunião. Então isso acabou atrasando também. E ela também definiu uma estratégia, como a gente não estava sem condição de colocar a sede lá na Fazenda Barrinha, porque não existe o endereço, não existe CEP, e pelas dificuldades da administração estar lá no endereço da Barrinha, receber uma comunicação, uma situação como tal, aí a gente autorizou que da outra vez que a sede fosse no endereço da contabilidade. Mas ela teve a ideia de colocar uma filial lá na Barrinha, e mesmo sem a existência do CEP, a gente passou uma semana assim, tentando algumas alternativas, ela passou fazendo pesquisa de como resolver isso, e acabou que ela conseguiu fazer essa previsão da filial lá no endereço do terreno, que é para a gente interessante sempre, todo exercício de atividade, registro de posse direta e indireta sobre o terreno. Perfeito? Eu depois vou compartilhar esse áudio dela lá no grupo lá, para que vocês tenham aí mais informação a respeito disso. Bom, eu acho que com relação ao encontro aqui, realmente debater o fluxo de caixa e execução que eu apresentei lá para a gente, né, lá para o grupo, né? Eu tentei fazer assim uma previsibilidade de gastos lá para uma execução. Da última conversa nossa, me foi pedido que fizesse uma projeção, uma previsão ou uma sugestão. Por isso que eu apresento na forma de proposta, porque a gente estaria fazendo essa execução desses trabalhos, e hoje eu consigo vislumbrar assim, o que são as nossas necessidades dentro de uma perspectiva razoável de execução, né? Mas vários itens ali sujeitos a algum tipo de alteração. Mas principalmente ali nós temos assim, dividir aquele volume de investimentos. Eu vou abrir esse documento aqui e eu queria perguntar aos senhores, deixar a palavra em aberta para saber se alguém teve oportunidade de verificar a proposta, se tem algum comentário a respeito, para que a gente comece aí a avançar no debate a respeito do tema.
Obrigado. Sim, tá, perfeito. Então, ótimo, vamos lá. Eu vou, eu vou trabalhar assim, aqui nesse documento que eu fiz aqui na proposta, fiz um resumo mais ou menos da área, como já tinha feito naquela última prestação de contas do serviço que nós fizemos cerca de um mês e meio lá, no final de setembro, né, para poder fazer aquela defesa da posse lá, é, identificando as áreas. E aqui tem um quadro resumo da proposta de execução orçamentária, da proposta de execução e orçamento, né? Então, basicamente, assim, eu fiz uma proposta de 24 meses, seriam 24 chamadas. Eu até coloquei o valor de 11.750, porque as chamadas, valor total de 15 mil, considerando que o Silvio não tem vindo pagando as despesas, nós ajustamos que esses não pagamentos resultariam nas compensações diárias. Então, para efeito de fluxo, para não ficar muito divergente da nossa realidade, já coloquei com a expectativa de um valor líquido, tá certo? Algumas chamadas extraordinárias, 4 chamadas extraordinárias, e a previsão de alguns investimentos que eu vou falar dele aqui para frente, daqui depois. Nós temos hoje um saldo em conta, esse saldo tem que ser atualizado, porque essa conta, esse fluxo eu fiz antes da chamada de outubro. Então a gente com certeza vai ter alguma variação nesse saldo de caixa, e a gente, dentro desse saldo de caixa, tem um furo de 45 mil reais, que nós vamos resolver ou com a redução das previsões, ou com um aporte, um empréstimo, ou aquisição do que nós temos em tesouraria, tá certo? Basicamente, o que eu tentei fazer como previsão foi colocar o seguinte, que a partir de determinada data, isso eu estava no início de outubro, né? Então eu estava fazendo as previsões já como se a gente, foi final de setembro, início de outubro que eu comecei a trabalhar nesse fluxo de caixa. Eu já comecei a desenhar assim, essa planilha com a arrecadação já do mês de outubro. Mas a gente, se deliberar, né, pela execução, é só projetar o mês para o próximo mês de novembro, vamos colocar dessa forma, né? E ajustando aí questão de saldo de caixa e outros ajustes aí para poder usar esse mesmo fluxo de execução, porque ele tem uma perspectiva de 24 meses, é uma proposta que eu estou fazendo para 24 meses, perfeito? Então é o seguinte, basicamente o que eu estou sugerindo é o seguinte, é que a gente, tomando posse, nós começamos a ter ferramentas de uso efetivo do terreno. Da seguinte forma, nós vamos ter, a sugestão é que tenhamos caseiro, que a gente faça a recuperação da casa, que a gente faça a aquisição de um veículo para poder dar suporte na ocupação do terreno, que a gente possa poder ter como levar material e fazer os acompanhamentos em loco, sugerindo que seja um veículo 4x4, com as características que a gente acha que são necessárias para a gente até ter boa representatividade no terreno, porque a ideia é plotar o veículo para a gente poder estar no terreno ostentando a marca. Então, a ideia que a gente vem, até assim que eu venho pensando, que a gente vem tentando fazer caminhar, é que a gente tenha uma sede administrativa naquela casinha, para a gente proteger o perímetro dela melhor e avançar nesse sentido de começar a exploração da área. Pois não, Cláudio? Sim? Não. Não, a sugestão que eu estou fazendo é que o veículo fique comigo. Porque é o seguinte, como é que nessa estrutura de aquisição do veículo, o que a gente tem uma alternativa? O Frederico fez uma proposta
de vender para a gente um veículo que é uma L200. É uma L200. Que ano, Frederico? 2000, 2021. Por um valor de me parece 120, 130 mil reais aproximadamente que a gente tinha conversado, sendo que ele aceitaria uma entrada com 15 mil metros do saldo que nós temos em tesouraria, e o restante nós teríamos que pagar em dinheiro. Fiz uma proposta para ele de fazer o financiamento do saldo do veículo. A gente teria um compromisso de pagar as despesas do financiamento, e enquanto eu tivesse na gestão desse projeto, eu ficaria com a posse do veículo, e a gente amanhã mudando essa posse, aí tem que tirar o carro do meu nome. O carro é da empresa, o carro vai ser da empresa, é só uma questão de fluxo e aquisição. Pessoal, sem a existência de um veículo com condições para poder frequentar aquele terreno, eu abro mão de qualquer ato de administração, gestão, proximidade com essa situação. É impossível. É impossível. Hã? É inviável. É inviável. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não, é um investimento, é um investimento de quase 500, é um investimento de quase 500 mil reais. Isso daí eu não estou negando, a proposta está aí com todas as informações, entendeu? Só que é o seguinte, se a gente não fizer isso, é uma situação que eu comentei que você e o Silvio não estavam presentes. Eu estive no lançamento de um loteamento em Capim Branco, perto de Sete Lagoas, que o dono da Cooperlote foi categórico comigo que esse terreno foi oferecido para ele. Eu falei, mas como assim foi oferecido? Por quem? Ah, não, eu vou recuperar isso nas minhas informações, eu tenho certeza que é esse terreno. Então, assim, se a gente não tiver assim, um ímpeto de ocupação, de uso, de gestão daquele patrimônio, nós vamos ter muita dificuldade. Nós vamos ter muita dificuldade. A área, volta a falar também, já é uma situação que nas outras reuniões eu já coloquei, você não estava nela. Então, assim, eu vou te falar uma coisa: a área está muito circunvisada, tem muita gente em volta hoje. Há uns anos atrás, quando a gente falava daquela área, ela era absolutamente erma, não tinha ninguém, não tinha vizinho, não tinha acesso. O acesso era por dentro de uma área que a Cátia controlava, então ela tinha cerca, tinha cadeado, ela de certa forma ela chamava a atenção de quem entrava. Eu já presenciei isso quando o pessoal do Paraglider foi lá. Ela foi lá, chamou o pessoal, conversou, pediu para avisar para ela, ou seja, a gente tinha uma certa defesa. Hoje o acesso para lá é livre, não passa mais por dentro do terreno, desse terreno. Nós não temos mais a Cátia lá para poder tentar fazer uma interlocução com quem fosse o terreno. Existe um investimento muito grande na região lá do concreto, da concreto. Existem várias outras pessoas que estão ocupando a região. O Estoril 2 é uma área que teve muita ocupação irregular, então tem muita gente que é uma área vizinha lá do outro lado do terreno, mas está muito próximo do terreno. Então é o seguinte, essa proposta é uma proposta de investimento na ocupação efetiva e administração efetiva da área, tá certo? Eu te falo o seguinte, por experiência, dos últimos meses, eu tenho ido lá com o meu veículo. Eu tenho um veículo 4x4, consigo ir em várias áreas lá do terreno, mas é inviável. Eu não tenho mais condição de fazer isso com o meu veículo, me expondo a esse risco. Não vou fazer mais. Entendeu? Então, assim, para a gente continuar esse plano de execução, a gente precisa de ter um veículo. Na minha visão, tá? Então, assim, um veículo que dê condições da gente atravessar as áreas. Eu mostrei na última reunião como é que está o estado da tronqueira na área. Aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Se vocês tiverem esse arquivo aí,
Vocês podiam ter esse arquivo. Eu vou mudar aqui, eu vou alternar aqui a apresentação só para a gente relembrar a área aqui. Eu tenho eu tenho até a foto lá da outra vez eu mandei, mas eu não vou pedir para poder apresentar essa foto, a foto lá da tronqueira, na divisa lá com a Magnesita, o estado que está lá. É na extremidade do terreno, na outra extremidade do terreno. É difícil chegar lá até de 4x4. Mas é o seguinte, nós precisamos de fazer uma tronqueira lá. A gente precisa de recuperar as cercas, nós precisamos de entrar. A gente precisa de ter oposição a quem está colocando cerca lá, invadindo a nossa área lá, como fizeram outra vez. Eu tive que pegar meu carro aqui, o Frederico me ligou no dia, eu tive que pegar meu carro aqui no outro dia, ir lá até o ponto que o pessoal estava mexendo para poder tentar barrar o pessoal lá, conversar com o empreiteiro que estava fazendo. Tá certo? Então é o seguinte, o que essa proposta minha está querendo colocar é que a gente tenha instrumento efetivo para colocar nossa bandeira lá dentro. Tá certo? Recuperar a casa, usar a casa, ela tem que se tornar viável, a gente tem que ter condição de recuperar as cercas de divisa, a gente tem que ter condição de frequentar o terreno de forma ostensiva, pública, que as pessoas vejam e criem uma referência com a titularidade da posse daquela área, tá perfeito? E eu acho o seguinte, aí até minha sugestão, sabe, Jasson, é que esse veículo tem que ser um veículo que nos represente ao tudo que a gente tem de expectativa de representação. Então tem que ser um carro, na minha forma de ver, tem que ser um carro plotado, tem que ser um carro robusto, tem que ser um carro novo. A gente não pode colocar, assim, a gente não pode continuar ali de uma forma tímida, de uma forma escondida, de uma forma mais ou menos. É para a gente chegar a mostrar, de certa forma, que a gente tem um grupo coeso, um grupo forte, um grupo em condições. Eu não fiz uma proposta de execução com valores muito diferentes daquilo que nós vimos pagando, entendeu? Assim, eu tentei não inflar a forma da execução para a gente não variar muito essa questão, a questão do pagamento. Né, assim, que a gente continuar tendo condição de tendo fluxo de caixa, fluxo de recebível, a gente tem condição de continuar tendo captação de área em metro quadrado para poder alienar, para poder vender e tentar fazer caixa para o grupo, mas que a gente tenha condição de ocupação efetiva, porque é muito pesado cuidar daquela área. Eu vou te falar com toda tranquilidade, assim, se essa demanda ela se avolumar no sentido que a gente tenha caseiro, que a gente tem que ter visitações mais frequentes, que a gente comece a ter algum projeto de exploração dessa área, essa demanda de presença na região eu vejo com muito mais força. Então é o seguinte, a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que se preparar para estar lá de alguma forma, para estar representado. Tá certo? Então eu não fiz um fluxo, eu fiz um fluxo de caixa para a gente, é claro, a gente transigir sobre os elementos, mas não acho nenhum dos elementos. É claro que a gente pode falar o seguinte, olha, Valério, esse salário do caseiro que você está sugerindo está muito alto, esse investimento aqui está muito alto, podia ser diferente, podia ser aquele outro, etc e tal. Mas eu acho que todos os itens são pertinentes para o nosso propósito. Perfeito? Começo a falar do drone que eu estou sugerindo que nós tenhamos, entendeu? Eu tenho um conhecido que ele já se propôs a me ensinar a usar, ele é da Polícia Civil e ele tem melhores cursos de treinamento na Polícia Civil, ele opera os equipamentos da Polícia Civil de drone, já se dispôs de me ensinar, de estar comigo para poder fazer os primeiros acompanhamentos. É uma área muito grande, então eu acho que a gente é um equipamento que a gente precisa de ter para fazer os registros nas extremidades, a gente tem registro fotográfico, também tem uma questão de segurança, porque às vezes pode ter uma situação que alguém esteja lá, esteja invadindo, esteja edificando, esteja ocupando, e a gente chegar lá de peito aberto é uma situação que não
não é interessante a gente ficar repetindo isso. Então, são situações de uso, de ocupação e registro dessa ocupação. Entende? Assim, o que é muito importante que a gente tenha isso em lógica. A gente tem que ocupar, tem que ter gestão dessa ocupação e tem que ter registro dessa ocupação, dos atos que nós estamos fazendo. Então, eu vou abrir aqui uma outra planilha e compartilhar com vocês, porque ajuda no filtro dos itens dessa proposta de execução orçamentária. Pedi só um segundinho, por favor, para abrir o arquivo aqui. Então, pessoal, essa aqui é digamos assim, a minha planilha de estudo aqui para poder formar aquele documento, perfeito? Então, aqui eu tentei dar uma classificação gerencial, não é contábil, né? Assim, para a gente poder ter uma identificação melhor. E pela descrição dos itens, a gente consegue identificar o que seria os itens. Então, eu venho aqui no filtro, né? Aqui no item, eu posso que pelo item identificar aqui, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas aqui quando eu faço a seleção de filtro, eu vejo os itens que eu estou tentando fazer uma previsibilidade de uso, como a ajuda de custo de caseiro, as chamadas, compra de equipamento. Aqui são os itens mais gerais, aqui são os itens gerais. O subsídio, que é a classificação mais específica, que nós vamos ter morão de cerca, alvenaria, arame farpado, bancadas para recuperação da casa, caixa d'água, cercamento, conexões hidráulicas, crédito da venda dos 15 mil metros por Fred em caso de dessa negociação, drone, execução de passa 1, portas e janelas, gerador, honorários de advogado, honorários contábeis, 13º de contador. Honorário de advogado aqui é para aquela previsão de substituição da doutora Ágata, quando nós, com o CNPJ da empresa, propusemos a substituição processual lá nos autos, né? E como nós já tratamos nas outras vezes, assim, é inviável manter a doutora Ágata como advogada da Kátia e advogada do grupo, advogada da empresa, porque fatalmente nós vamos ter assuntos colidentes e aí a doutora Ágata vai ter dificuldade de representação. Fora isso também, a gente também tem, eu entendo o seguinte, que nós precisamos de ter um acompanhamento mais efetivo do processo, tá certo? Então, não sei se vocês vão lembrar, tem um aspecto do processo que foi muito positivo na minha leitura para a gente, tá? Nas duas exceções que nós temos, da construtora Alfa e do Wagner Oliveira, vamos lembrar aqui, que pediam o deslocamento da competência de Nova Lima para Itabirito, vocês vão se lembrar disso. A doutora Ágata entrou com recurso contra a decisão do juiz de Nova Lima, que passou a competência para Itabirito. Tá certo? Ela entrou com um recurso equivocado e foi julgado, esse recurso foi extinto sem análise de mérito lá na segunda instância. Eu entrei com uma petição de nulidade porque havia um pedido de perícia dela que não foi atendido pelo juiz. Esse pedido de querela nulitatis, de anulação da decisão, que deslocou a decisão para Itabirito, está concluído com o juiz, está para ele manifestar. Inclusive, ele já até intimou a construtora Alfa, a construtora Alfa já fez a defesa dela e ele vai julgar. Só que nós tivemos, na minha forma, assim, uma situação extremamente positiva, para minha opinião, tá certo? Que no processo do Wagner Oliveira, teve um pedido do Wagner Oliveira na comarca de Itabirito, no cartório de registro de imóveis de Itabirito,
da certidão da matrícula daquele imóvel. E ele pediu isso por ofício do juiz de Nova Lima. Esse ofício foi respondido. E a resposta do juiz do ofício de registro de imóveis de Itabirito foi negativa. Ou seja, o próprio registro de imóvel de Itabirito declarou que não existe registro daquela área no cartório de registro de imóveis de Itabirito e não existe matrícula daquele imóvel. Então é o seguinte, na minha avaliação, que argumento que nós ganhamos com relação à consultora Alfa? Excelência, existe um fato já conhecido no processo que impõe nulidade absoluta para qualquer decisão do juiz de Itabirito. Então essa declinar a competência para Itabirito é inviável. Vai bater lá e vai voltar. Com o próprio ofício que o senhor teve de resposta lá na exceção do Wagner, tá certo? A exceção do Wagner trouxe essa informação. Que então é o seguinte, vai chegar lá e vai voltar para cá e a incompetência de Nova Lima, ela tem que ser excluída. A incompetência é de Itabirito. Então o senhor vai ter que rever essa decisão mais cedo ou mais tarde, ou o tribunal vai fazer a revisão. Porque a informação é do cartório, a informação é oficial, ela é pública. E isso veio por ato oficial, isso não foi nem ato nosso, não foi nem ato da Kátia. Perfeito? Então é o seguinte, a consultora Alfa apresenta um título de um imóvel que não está em Nova Lima, sendo que o cartório de Itabirito já disse que o imóvel está em Nova Lima, não está em Itabirito. Perfeito? E o Wagner, por sua vez, que alega que o imóvel, que a gente não tem posse, que esse imóvel, se ele estaria em Itabirito, não tem noção da localização do imóvel que ele pretende defender. Então é uma situação muito positiva para a gente. Então a gente tem que confiar nesse processo, nós temos que melhorar o acompanhamento no processo e a nossa representação no processo. Perfeito? Porque, por exemplo, se a gente tiver uma discussão agora com os compradores lá da parte da Kátia, alegando a divisão unilateral e aleatória como eles fizeram, nós vamos precisar de fazer uma oposição disso dentro do processo. Então essa oposição nós vamos ter que estar representado por um advogado nosso. Então já estou fazendo a previsão nesse orçamento de uma reserva para essa contratação desse serviço, que nem é uma contratação assim para agora não, porque não sou eu que vou definir quem é o advogado que vai acompanhar esse processo. Nós precisamos de nos reunir eventualmente com uma banca, a gente precisa de ter proposta, eu não quero carregar essa decisão sozinho, não acho que é viável, não acho que é produtivo e nem ter autorização para isso. Então a gente vai precisar de fazer essa reunião, de avaliar uma proposta com relação a isso. Pessoal, estou recebendo a notificação que vai encerrar o nosso tempo aqui. Eu vou abrir uma nova sala para a gente ganhar mais tempo. Vou mandar um novo link lá no grupo. Combinado? Pode ser? Como é que é? Vocês vão ter que entrar novamente com um link novo lá no grupo, tá, gente? Tem que sair para voltar aí. Todo mundo tem que sair. Isso, sai pra gente.
Ô, Valério, eu tava dando aula até agora. Tudo certo, Jason? Então, só esperando o pessoal entrar aqui. Acho que voltou todo mundo que já estava, né? Então, eu estava falando da situação do advogado que nós vamos, que eu entendo que nós vamos precisar para fazer o acompanhamento do processo. E assim, existe uma outra demanda também para um serviço jurídico que eu também avalio que a gente precise, que é uma como se fosse uma due diligence. Na verdade é o seguinte, eu penso que seria importante para a gente melhorar os nossos registros a respeito do que já foi feito, das execuções que já foram feitas, até da informalidade anterior, mas daquilo que foi feito, a gente precisa de avançar nisso de alguma forma. Então esse trabalho desse novo advogado, desse novo serviço jurídico que a gente venha contratar, tem que envolver dois objetos, como se fosse uma auditoria. Ele vai ter que fazer um estudo, um levantamento de tudo que foi feito, até para também assim, ter uma interação com os fatos, ter uma interação com as ocorrências e poder fazer o acompanhamento do processo daí em diante, perfeito? Mas também já preparar de alguma forma um material para que a gente enfrente uma avaliação de investidores, de interessados, e às vezes até mesmo fazer defesa processual, fazer defesas processuais, porque a gente pode ter situações que a gente não sabe o que pode vir pela frente, né? Sabendo que a gente está com vizinhos lá se organizando para poder tentar obter matrícula independente da gente. Estou me referindo aqui ao grupo do Dr. Bernardo do Cerezo. Eu não sei a extensão dessa tentativa de regularização que eles estão fazendo, não sei se tem outras pessoas fazendo. Eu digo aos senhores o seguinte: como nós não temos um registro na matrícula do que nós temos, está tudo dentro de uma ação judicial, pode haver outra ação judicial com o mesmo objeto.
tentando chegar a uma sentença, primeiro que a gente, como nós não somos partes no registro civil, no registro do imóvel, nós não estamos figurando no registro de imóveis, eventualmente se a outra pessoa esteja fazendo uma ação de uso capião, ou tentando até um uso capião extrajudicial, entendeu? Então é o seguinte, pode ser que em determinada hora a gente enfrente alguém que tem uma sentença de uso capião daquela área. A gente não sabe, a gente não consegue ter controle a respeito disso. Porque as partes envolvidas nesse outro processo podem ser até partes distintas. Mas o objeto do processo pode ser aquela área. Então, como que a gente vai lidar com essa situação? Nós precisamos melhorar os nossos registros desde a aquisição. Desde a aquisição, tentar colocar isso de uma forma como se fosse uma auditoria, um levantamento, para que a gente consiga responder eventualmente às ações dessa forma, a gente fazer oposição à posse e também fazer a apresentação do todo para um eventual interessado na aquisição, seja de cota, seja da integralidade, seja do objeto, seja uma parceria de exploração, o que seja. Então eu entendo que a gente tem que fazer, de certa forma, um caixa, uma previsibilidade de gastos com o advogado para poder ir para essas duas frentes hoje, né, de conhecimento, que seria esse levantamento e seria uma atuação no processo. Volto a falar, eu não tenho ninguém para poder fazer esse serviço. É claro que eu já tenho gente conversada, mas assim, é só conversado, eu só conversei com uma banca que diz ter interesse para avançar nas conversações, mas efetivamente isso só vai ser fechado com a aprovação e acompanhamento de outros membros, na forma lá do estatuto, na forma que nós elegemos a administração da SA. Tá certo? Então, assim, voltando para o fluxo financeiro proposto, né, a gente, estou colocando aqui, são itens de ocupação, né, janelas, portas, ocupação da casa, cerca, arame farpado, execução de serviço, instalações elétricas, instalações hidráulicas, remuneração de um caseiro, ajuda de custo, serviço de instalação, serviços do telhado, parte hidráulica. Tentei fazer isso dentro de uma previsibilidade da minha experiência em termos de acompanhamento de obra, que não é a melhor, então é uma proposta, todas as execuções vão ter que ser prestadas contas, nós vamos ter que ter orçamento, mais de um orçamento para poder caminhar em qualquer execução. E em resumo é isso. Com relação à proposta, a situação seria essa. Aí eu não sei, essa reunião pode ser uma reunião de apresentação e eventualmente a gente dá tempo aí para, pensei isso aqui agora, a gente remarcar uma próxima reunião para daqui a algum tempo, para que todo mundo tenha mais tempo de avaliar uma planilha tão extensa, né? São 24 meses de previsão aqui de execução, e ainda não vai cobrir todas as ocorrências, eu tenho certeza. Então é isso, a gente em princípio está aí. Pois não, Zé Flávio? Uhum. O Gilmar. Tudo bem.
Uhum. Não, não, desculpa, deixa eu tentar moderar um pouco assim, essa situação. Gente, nós já dedicamos. Deixa eu. Nós já perdemos, gente, nós já perdemos muito tempo com o doutor Bernardo. Enquanto não for preto no branco,
Assim, o dia que vier uma cartinha do Dr. Bernardo, do grupo que ele representa, sobre que forma ele representa, até lá, para mim, eu encontrei com ele outro dia na OAB. A gente foi num evento da OAB sobre condomínio de lotes e associação de lotes. Ele estava lá com outros parceiros dele lá. Eu encontrei com ele, conversamos, foi absolutamente cordial e etc e tal, entendeu? Isso é o que nós vamos tratar, dessa forma nós vamos tratar, assim. Agora, a hora que for para tomar ações, botar o preto no branco, põe a cerca aqui, põe a cerca lá, vende, compra, não sei o que lá e tal, fala, amigo, você conversa em nome de quem? Você representa quem, a que título? Você representa como advogado, como procurador, como administrador? Por gentileza, se identifique. Até lá, são conversinhas, são amenidades, tapinha nas costas, entendeu? Eventuais bravatas aqui ou ali, etc e tal. Isso aí eu não estou disposto a perder o nosso tempo com esse quadro. Então é o seguinte, assim, vamos ficar focado objetivamente na ideia de debate dessa planilha, que é para o bem nosso, para o exercício da defesa do nosso patrimônio, da melhora da qualidade do nosso patrimônio. Nós estamos falando de uma SA, os investimentos na SA, Jason, você sabe muito bem que eles incorporam para efeitos de, vamos dizer assim, de valuation, né? O valuation nosso depende disso. A nossa avaliação, diga. Só um minutinho, Cláudio, por favor. Você levantou a mão, mas eu queria só fazer uma parte, uma defesa. É inviável, Jason, é inviável, é inviável. É viável. Você não encontra esse equipamento disponível, perfeito? Não, não, eu advogo para uma das maiores clientes daquela empresa. Entendeu? Não tem disponibilidade, eu conheço, eu tentei orçar. Eles. Não, na Raja não, é na Barra não. Tá me falando, é uma sigla o nome deles lá. Assim, eu te falo com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Se você faz um orçamento lá, primeiro, eles avaliam a sua empresa, eles te pedem faturamento, balanço, etc e tal. Não, calma, cara. Não aluga para pessoa. Essa empresa não aluga para pessoa física. As locadoras convencionais, elas não têm. Eu fiz simulações para o ano que vem. Para o ano que vem, lá para o meio do ano que vem. Eu imagino o seguinte: tem uma situação lá agora, tem alguém lá agora, tem alguém botando cerca, mudando cerca, etc e tal. Eu vou orçar um 4x4 para poder ir lá no terreno. A disponibilidade para janeiro a gente tem, para fevereiro. E nem tem também. Não tem. Pode fazer essa pesquisa, pode fazer essa pesquisa. Pode fazer essa pesquisa. Pode fazer essa pesquisa. Mas agora, e eu vou te falar. Sim. Sim. Aí eu vou te falar o seguinte: qual que foi a minha estruturação? Só para chegar na fala do Cláudio aqui. Qual que foi a estruturação da aquisição do veículo? É como se fosse um leasing, tá certo? Porque é o seguinte, o grupo, a gente não tem condição hoje de faturar um veículo, comprar um veículo, fazer um financiamento do veículo para o CNPJ da empresa. Eu me propus fazer um financiamento, perfeito, e fazer os pagamentos, que o grupo faça os pagamentos dentro do fluxo da execução, etc e tal, que a gente faça o pagamento. O Frederico ele tá aceitando comprar 15 mil metros, tá certo? Para a gente ter entrada, então, ou seja, ele vai aumentar o investimento dele no negócio para poder da tesouraria. Nós temos cerca de 40 mil metros em tesouraria, entendeu, Jason?
Sim, já vemos, todo mês eu faço atualização dos percentuais e ponho no grupo, entendeu? Pelos pagamentos, eu faço atualização dos pagamentos e vamos fazer o recálculo dos percentuais. Então é o seguinte, como vai estar no meu nome, aí foi só a condição que eu já coloquei para quem eu conversei esse assunto e estou colocando para vocês, como vai estar no meu nome, o uso é meu, enquanto eu estiver nessa administração, enquanto eu estiver como gestor. Se amanhã resolver trocar e etc e tal, eu só vou pedir para poder passar para o nome de alguém. Porque é uma situação óbvia de cuidado com o meu CPF, com o meu nome, com o meu patrimônio. Entendeu? Então assim, eu vou estar... Mas a ideia é que a gente tenha ostentação lá dentro do terreno, que a gente tenha explicitação, perfeito? E de forma assim, como que eu quero colocar? Assim, de uma forma eficiente, convincente, profissional. Porque se a gente chegar com um carrinho lá, não sei o que, tá alugado para poder fazer... Nossa, entende? Assim, é uma situação. Eu vou te falar o seguinte, a gente vai ter eventos lá, que a gente vai ter situações lá, que nós vamos poder colocar outras pessoas, outros veículos cotados até, para a gente poder ter esse volume, se for preciso. Então essa é uma estratégia de apresentação e de busca de referência. Eu frequento a região, eu te falo, tá muito frequentada, tá com muito vizinho, e as pessoas lá acham que aquilo ali, você sabe de quem que eles acham? Que é aquilo ali, eles acham que é do Cerezo, que tudo é do Cerezo, do grupo do Cerezo. É assim, não estou falando de uma pessoa, um advogado lá da região, alguém assim, o dono da empresa, etc e tal. Não, é na boca pequena, é no boteco, é no trailer na beira da estrada, ali na frente vai lá conversar com o Beto lá do trailer que tem em frente da Água de Coco, que tem em frente lá o Alphaville lá, eu tenho frequentado lá, eu falo, não, a área lá é nossa. Aí ele fala, mas aquilo lá o pessoal aqui fala, até o irmão da Kátia fala que quem comprou é o pessoal do grupo do Cerezo. Eu falo, não, negativo. E tal. E tenho tentado buscar uma colocação lá perante as pessoas que estão em volta, sabe, já só porque são essas pessoas que vão para testemunhar em juízo. Quem é G-Barra? Quem é essa empresa? Ah, nunca ouvi falar, não. Quem que é? E o grupo que comprou e etc e tal? Tem uns 3 anos que eu ouvi falar que eles compraram, 4 anos, 5 anos, não sei quando que isso vai acontecer. Quem que nós vamos... Aí tem no condomínio ali no Vale dos Pinhais, tem um corretor, morador antigo lá, que eu tenho conversado com ele, tá certo? Ele me ofereceu uma casa lá no Vale dos Pinhais, eu fui lá, ele tá lá desde que não tinha nada ali, ele foi corretor ali na região ali, e aí eu já comentei isso com o Frederico, e ele fala assim, o Carlinho, que ele nunca foi do Carlinho não, aquilo lá era de fulano de tal, o Carlinho não tinha boi. Ele não tinha boi para colocar lá. Os boi que o Carlinho tinha era negociando com os outros, com o outro e roubando os outros, dando prejuízo nos outros, me roubou e etc e tal. Além disso, nós ainda temos uma afetação ainda, uma resistência dos conhecedores e os vizinhos da área em relação a quem não cedeu a posse, porque a gente sabe que não era uma pessoa muito bem desejada lá na região. Tanto é que foi assassinado. Entendeu? Então assim, eu vou te falar o seguinte, sabe o que é a situação que eu já tive lá mais de uma vez com relação a essa situação? A pessoa me vira e fala o seguinte, o Carlinho ficou me devendo muito dinheiro. Eu emprestei muito dinheiro pro Carlinho. Eu tinha muita coisa com o Carlinho, eu fiz negócio com o Carlinho, me passou a perna. É só a gente para poder criticar. E nós precisamos de reverter isso. Então assim, eu tenho feito esse almoçado lá no trailer, entendeu? Sento com o cara, converso com ele, falo com ele de uma possibilidade de parceria para ele explorar a casa, botar um restaurante ou atender a gente lá em demandas, tentando buscar a vinculação. E eu não posso ter isso de uma forma tímida, subreptícia mais, escondida. Isso tem que ser ostensivo e de forma que a gente mostre algum grau, algum poder, entende? Que a gente consiga de fato intimidar quem pense às vezes em
fazer alguma coisa lá, e mais ainda criar uma referência positiva. Ah, é um grupo financeiro, tem dinheiro, o pessoal está investindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, tem um representante, ele frequenta aqui, ele vem aqui, se expõe, passa cartão, se mostra, oferece a área lá, a sede administrativa para evento, para reunião, não sei o que e tal, não sei, as explorações, a gente quer melhorar isso, mas a ideia é essa. É essa inexistência que a gente tem hoje lá. E que eu penso em mudar. Entende? E para isso precisamos de um corpo a corpo mais efetivo. Ô Cláudio, desculpa, eu falei muito. Se você tiver alguma opinião ainda, por favor. Claro. Perfeito. Então eu vou te falar o seguinte, assim, o que acontece? Eu estou fazendo uma proposta de forma a aumentar o meu empenho em relação ao atendimento dessas demandas, entendeu? Por isso que eu acho que nessa situação, nessa estratégia, a questão de um veículo é importante, porque a área é uma área de difícil acesso. Não é uma área para ficar frequentando com carro particular, entendeu? Então é o seguinte, eu entendo assim que num primeiro momento a gente está vendo isso como uma coisa difícil, uma coisa grande, uma coisa cara, mas assim, eu vou pedir para que vocês voltem para uma análise do custo mensal que nós estamos propondo, da diluição desse custo, para a gente poder chegar nesses objetivos, entendeu? E eu vou te falar o seguinte, é inviável. É claro que eu estou sujeito ao que houver de deliberação e tudo mais, mas é inviável a alternativa de locar, de frequentar lá de uma outra forma que a gente não tenha condição de chegar, de fazer esses atendimentos, de levar material, de fazer acompanhamento de serviço. Fazer acompanhamento de serviço, a gente põe um caseiro com carro, tem responsabilidade para a gente no uso do veículo. A gente não sabe, é difícil de encontrar alguém que tenha responsabilidade de ter posse de um veículo no nosso nome, que vai ter esse acompanhamento desse serviço que essa pessoa estava dizendo que está fazendo. Então como é que a gente vai ter acompanhamento disso? Eu estou fazendo uma proposta de aumentar a minha participação, o meu atendimento exatamente em razão dessas demandas. Se a gente daqui a algum tempo, 6 meses, etc., avaliar que não está valendo a pena, esse é um item que a gente pode tirar. Valéria, você não está prestando conta a contento desse investimento que a gente está fazendo. Então, ótimo, vamos reavaliar, que seja. Mas isso faz parte de uma estratégia de penetração, de exposição e de utilização. E condição para quem vai fazer isso. Porque eu não vou fazer. Eu não vou. Então é o seguinte, se a sugestão for, toda vez que você precisar de ir lá, aluga um veículo e vai lá, eu já vou te falar o seguinte, tá, tudo bem. Aí eu marco com um caseiro, que eu vou alugar por qual período? Marco um empreiteiro
tem que ajustar o horário com ele, tem que ajustar a data, tem que alugar o veículo, o empreiteiro não foi, remarcou, aí o veículo, eu pago o veículo por um dia que não foi utilizado, aí eu tenho uma demanda urgente de estar no local. Então é o seguinte, alguma forma de uso para esse veículo, eu não estou pedindo um veículo para uso pessoal, eu não, assim, eu estou colocando uma demanda, mas é óbvio que alguma forma de uso, alguma restrição de uso ou controle de uso desse veículo, a gente possa ter, perfeito, não tem problema nenhum. Quilometragem, garagem, local que vai ficar, etc e tal, não tem problema nenhum. Entendeu? Assim, a gente tem que definir alguma forma, tá? Tudo bem, a gente está aberto a essa alternativa. O que eu estou fazendo é uma proposta que facilita, que viabiliza esse acompanhamento e essa execução. Entendeu? Então, assim, de fato, eu estou propondo um aumento, inclusive, de remuneração em razão disso, dentro do fluxo, perfeito? Um aumento significativo dentro dos investimentos. Eu estou propondo um aumento de participação, de compromisso meu dentro dessa execução. Porque eu quero fazer, eu estou propondo isso, estou propondo fazer o acompanhamento in loco da recuperação do imóvel, do cercamento, de material, desses atos que a gente precisa de ter lá. Essa é a minha perspectiva, a minha sugestão, entendeu? Por isso que eu preciso de fazer uma proposição que viabilize isso, porque hoje é inviável. Se a gente tirar essa situação do veículo e falar, faz o resto, mas quem vai fazer? Quem vai lá? Quem vai acompanhar? Como? Como é que eu vou atravessar? Como é que eu vou atravessar? Quem vai atravessar? Não, primeiro é o seguinte, quem vai atravessar? Uma área que só chega com veículo 4x4 do outro lado para a gente levar morão, cerca, arame farpado, peão e etc e tal. Do outro lado tem que atravessar 7 quilômetros lá, que dá mais ou menos essa. Foi uma emergência e tudo mais, e aí é um veículo 4x4, é uma SW4, né, uma Hilux cabinada, mas dá condição para a gente chegar. Nós chegamos lá na beirada do riozinho lá que faz a divisa do terreno, né? E eu fui realmente tudo mais, mas eu me dispus a assumir esse risco, mas não dá para se tornar uma coisa corriqueira. Eu não tenho como levar peão, levar material dentro daquele carro, atravessar aquela área, entendeu? Então é o seguinte, eu não acho que dentro dessa perspectiva, e outra coisa, esse investimento é um patrimônio do grupo. Se amanhã não for viável continuar com ele, vende, põe o dinheiro no caixa e mudamos a estratégia e etc e tal, entendeu? Deu 3 metros. Deu 3 metros de afastamento que eles mudaram.
A gente. Duas. Eu tenho ido e tenho registrado as idas lá pelo menos 2 vezes por mês, sem demandas, sem nada. Ou seja, nós não estamos executando serviço, a gente não está fazendo. Quando precisou, quando precisou de ir mais vezes, né? Eu fui várias vezes, fui mais de 10 vezes, mais de 10 vezes direto, que foi aqueles dias que o pessoal começou a mudar a cerca, que aí eu fui lá para poder conversar, levar maquinário, acompanhar maquinário, etc e tal. Então foi praticamente um dia, uma semana e meia a gente indo lá, acompanhando, vendo serviço, orientando a pessoa, pedindo para colocar a máquina aqui, máquina ali e tal. Então foi mais ou menos isso. Então, assim, se mensalmente. É o seguinte, de forma simplificada, tá, Jason? Assim, vamos colocar. Se o Fred entrega o veículo para a gente e pega de sinal de entrada a, a picape com o valor do terreno que nós já temos, perfeito? E assim, mensalmente nós vamos ter uma parcela que eu estimo entre 3 e poucos, uns 3.300 mais ou menos, 3 a. Eu ia perguntar isso para ele, mas eu não sei se tá. Ele fechou a câmera, não sei se você está me ouvindo. Então é o seguinte, a gente teria, aí o que eu faria? Eu faria um leasing. Como é que é o leasing? O grupo eu empresto, né? É aquela opção do leasing. Né? Vai pagando aqueles valores e amanhã é uma alocação com compromisso de venda. Amanhã, se for o caso de completou lá o pagamento do financiamento, a posse se consolida no nome da SA. Ou se a gente tiver um caixa extraordinário aí futuramente, por alguma situação, pode já também quitar o financiamento e passar para o nome do grupo. Entendeu? A questão é que enquanto isso tivesse desenhando, eu preciso ter uma solução para isso. Tá certo? A solução que eu ofereci ao Fred, que eu coloquei, que eu estou colocando olha, eu faço o financiamento no meu nome, a picape fica no meu nome, a gente dá a entrada para o Fred, eu vou fazer um documento de compra com a empresa, perfeito? Comprometer que esses pagamentos são pagamentos a tipo de aluguel, mas conversíveis em compra e venda, como leasing, né? Como leasing de veículo, que era muito utilizado há uns anos atrás. Eu não sei se você vai lembrar disso. Esse contrato, ele legalmente ele é possível, só que hoje em dia existem outras ferramentas mais vantajosas para os bancos, etc e tal. Então é o seguinte, hoje o leasing ele é muito direcionado à renovação de frotas, a contratos subsidiados com recursos do BNDES. São linhas muito estratégicas dos gestores desses recursos, né? Então, assim, a gente não vê muito mais com regularidade, mas para essa estruturação é perfeitamente possível a gente fazer um ajuste a título de leasing em que esses pagamentos vão consolidando a propriedade do veículo em nome do grupo, entendeu? Então eu fico com a titularidade prefeito do registro, vai estar em meu nome porque o banco vai exigir que a alienação fiduciária. Hoje, no nome da empresa, eu não consigo fazer a aprovação de financiamento. Uma empresa que acabou de ser aberta, que não tem faturamento, eu não consigo levar um pedido de financiamento de cerca de 100 mil reais para um banco fazer a aprovação. Como eu tenho esse crédito, estou fazendo essa sugestão, mas qualquer outro do grupo pode, até prefiro, não tem problema nenhum. Entendeu? Não ter esse veículo em meu nome assim, não é ter esse veículo no meu nome não é nada atraente para mim, assim, não é nada estimulante. Eu estou fazendo isso pelo compromisso com o grupo, pelo interesse que as coisas andem de uma forma que eu acredito correta. Entendeu, Jason? Então, assim, eu acredito que, né? Então, assim, sim. Não, deve ter mandado no grupo de WhatsApp, né? Uhum.
Jason, Jason, por isso que, assim, uma questão fundamental, assim, até não me preocupando tanto com a discussão dos itens da planilha, que eu sei que existem várias coisas que a gente pode puxar mais para um lado, mais para o outro, precisa de mais seca, menos seca, etc e tal, entendeu? Mas assim, essencialmente a discussão é o fluxo de pagamentos proposto nessa proposta de fluxo. Ou seja, eu não estou fazendo uma proposta, eu tentei colocar as coisas de forma que a gente não tivesse uma alteração. Assim, são 4 chamadas extraordinárias dentro desse fluxo. Eu tenho a seguinte, para esse fluxo, são 50% a mais de chamadas mensalmente para cada cotista, perfeito? Mais 4 chamadas extraordinárias e ainda um saldo, fica devedor, nós ficaríamos devedores, cerca de R$ 45.000. Que a gente pode arrecadar esse dinheiro via empréstimo, alguém do grupo que diga, não, eu empresto para o grupo mediante alguma condição, alguém que possa vir comprar um terreno, ou alguém do grupo que queira aumentar a sua posição e comprar mais, entendeu? Comprar barato ainda. Vai ter que ser deliberado, né? Assim como o Frederico está propondo fazer essa transação com o veículo de R$ 2 o metro quadrado, a gente vai ter que deliberar. Então, por exemplo, se tiver um outro que propõe a comprar mais, né? Nós hoje vamos ter um saldo cerca de 20 mil metros quadrados de saldo. Se alguém quiser fazer uma proposta de adquirir para poder pagar esse buraco no caixa lá, seria fantástico para a gente, entendeu? Cerca de 40 mil metros. A última atualização que eu fiz, só um segundinho que eu vou tentar recuperar esse documento rapidinho para a gente compartilhar ele aqui. Aqui na nota explicativa, na última nota explicativa que eu mandei no final de setembro, nós temos a seguinte configuração aqui na tesouraria. Tesouraria estava com 34 mil metros. 34 mil metros. Entendeu? Essa compra pode ser, por exemplo, só dando um exemplo, o Jason compra do Silvio e faz uma previsão de pagamento dentro do caixa da empresa para já fazer os apostos do nome do Silvio, ou compra do Valério, entende? Assim, ou compra da tesouraria, mas não é suficiente, a gente pode tentar alguma estratégia desse tipo? Pode. Assim, eu coloquei, é claro que se a gente delibera assim, vamos fazer desde já e etc e tal, ninguém vai comprar, ninguém vai emprestar e etc e tal, eu vou ter que acomodar esse buraco na execução, o que é ruim para a gente. Eu vou ter que tirar a contratação de um serviço, eu vou ter que tirar a contratação do caseiro, eu vou ter que esperar mais, ou seja, eu tentei, juro, tirando a questão da polêmica do veículo, assim, para não ser insistente nesse ponto, mas eu tentei ser enxuto com relação ao que nós precisamos para ter um caseiro, para ter uma casa, para ter uma sede, para ter um lugar para nós podermos fazer uma reunião com uma internet funcionando, com energia elétrica, com água, com luz, etc e tal. Se a gente consegue viabilizar, o Frederico me acompanhou várias vezes nas últimas vezes que eu estive lá no local. A gente está estudando alternativas de colocar placa fotovoltaica para poder alimentar uma bomba d'água, ponto para poder fazer captação, etc e tal. A gente anda no terreno, desce nas nascentes, vai nos outros pontos, vê questão de cabeamento, entra na propriedade do vizinho para poder ver gerador que ele tem lá já instalado. Até isso nós fizemos, até isso eu fiz, entendeu? Para poder tirar, porque eu mandei para uma pessoa, prestador de serviço, para
poder futuramente orçar para a gente a extensão da parte elétrica até lá a altura da casinha, entendeu? Só que é o seguinte, a gente tem que medir essas coisas, só porque nem tudo para a gente é interessante ter lá hoje, tá? Então assim, a falta de água, a falta de luz, de certa forma, ajuda a gente a defender a posse, porque torna inóspito para alguém que queira botar uma casinha lá e ocupar. Fica inóspito, porque não tem água, não tem luz. Então tudo para ele fazer lá é um ponto de desafio. Então assim, a gente tem que ir medindo. A partir do momento que a gente vai colocando a nossa cara no terreno, a nossa segurança de defesa da posse no local, juntada a processo, juntada a esses aspectos, é que nós vamos ter outras propostas de investimento. Ó, pessoal, vamos levar a luz lá? A empreiteira da CEMIG e tal, eu já pesquisei esses caminhos. Faz o acompanhamento, faz o requerimento, faz assessoria desse trabalho, ela tem um preço tanto, vamos investir nisso? E tal. Então, são demandas que a gente pretende colocar a partir do momento que a gente aumentar o nível de segurança nosso perante o patrimônio, né? Entendeu? Pois não, Fred? Sim, sim. Claro, claro, claro. Sim. Ô Gerson, eu te falo assim, eu tenho frequentado lá, assim, eu já falei outras vezes que eu gosto muito da área, eu vou para a área, vou para correr, para andar de bicicleta, eu gosto de frequentar lá, levo até meus filhos lá. Então, assim, exato, assim, de uma forma descompromissada, né, assim, pode, vamos sim, vamos sim. Vamos sim. E aí o que eu te falo é o seguinte, assim, sabe, assim, eu tenho vivido assim, então como eu estou mais próximo do terreno, eu acho que é por isso, eu não sei se é por característica pessoal ou por estar indo lá no terreno e ter perspectiva em relação a estar no terreno, né? Porque assim, te falo que até dá um receio na gente de um dia chegar lá e não poder entrar. E ter dificuldade de mostrar que eu tenho o direito à aquisição daquela propriedade. Entendeu? Porque a gente sabe assim, hoje, se eu tivesse, por exemplo, lá, vamos colocar um interdito proibitório de um vizinho nosso lá, alguma coisa mais efetiva na justiça, eu cheguei lá. E aí, quem é você? Teria até dificuldade de demonstrar isso, entendeu? Assim, formalmente que eu estou dizendo. Porque nós não estamos no processo, nós não estamos no cartório de registro de imóveis, entendeu? Então nós precisamos melhorar isso, para poder eventualmente chegar amanhã, ter uma ata notarial, essa due diligência que eu sugeri que o advogado faça, tem que ser condensada numa ata notarial, ainda que não seja a ata notarial de uso capião, porque a ata notarial não precisa ser para isso, é só um meio de prova. A gente precisa fazer uma ata notarial contando a história do Jasson, do Silvio, do Cláudio, de como é que vocês entraram, como é que o Valério entrou com a Mérito, o Frederico, que dia que foi, qual foi o instrumento que foi utilizado. Isso precisa estar no documento público. Perfeito?
Porque ele vai ser instrumento para uma outra ata notarial do uso campeão, se a gente amanhã... Vou te falar um exemplo, uma perspectiva aqui. Imagina se a gente tiver uma perspectiva de composição com a Alfa e composição com o Wagner, que são nossos dois contestantes hoje, vamos chamar assim. Nós fizemos um acordo com ele. Pronto, acabou o processo. Se vocês aceitarem lá um percentual, um valor, e a gente tiver... Acabou o processo, Jasson. Entendeu? Então nós temos chance sim de ter uma sentença concedendo a propriedade à Cátia ou a quem substituir a Cátia no processo. Entendeu? E outra coisa, com os aspectos que eu já falei, que no processo eu acho que eles tomaram uma, não estou falando que vai dar resultado bom pra gente, mas eles tomaram uma com relação a essa situação do cartório de Itabirito, ter informado que o imóvel não está em Itabirito. Eles perderam credibilidade com o juízo nesse aspecto. A gente que é advogado tem essa percepção, vocês também, independente de ser advogado, mas você entra com um processo, você fala que a área está em Itabirito, que ela é sua, e etc e tal, etc e tal. Quando você leva o documento oficial, fala assim, não, essa área não está em Itabirito, não, ela está lá em Nova Lima. Entendeu? Isso descredibiliza quem fez isso, nós temos que nos aproveitarmos disso. Por isso que eu disse que o momento processual é interessante pra gente. Pois não, Fred, desculpa. Pode falar. Já tá sendo gravado. Tá sendo gravado desde o início. Mas, ô Frederico, vou voltar a falar. Assim, ó, a gente aprova aquele orçamento, aquela execução e tudo mais. Ela não vai iniciar, porque eu não vou dar continuidade sem um veículo para poder frequentar o local. Eu não tenho condição. Então é o seguinte, a gente vai alugar. Assim, ô Cláudio, até queria te perguntar. Você falou que o orçamento que estava dando no veículo, mais de 7 mil por mês. Eu só queria entender de onde você teve essa avaliação. A, a manutenção é anual. Não, eu posso até errado nesse aspecto, mas é assim, ó, eu estou fazendo uma perspectiva de manutenção anual. Não, não é porque está. Ah, tá. Pode ter sido um erro de data na hora de eu fazer a revisão manutenção. Deixa eu só verificar. Deixa eu fazer esse filtro aqui. Já achei onde é que está o item. Só um segundinho, por favor. Ah, tá. É porque na verdade, gente, é o seguinte: essa data é do outro ano, é 24. Eu errei na hora de digitar o 23 aí. Entendeu? Então assim, 4 mil reais. Qual que é a perspectiva de despesa desse veículo, desse financiamento, Cláudio? Seria a entrada que o Frederico pegaria em terra, perfeito? E o restante seria uma expectativa de custo do financiamento. Que dá, eu estou vendo na faixa de 3 mil reais. Entendeu? Se a gente fosse fazer um financiamento do veículo. Então, por isso, assim, eu não entendi quando você colocou 7 mil. Então, 4 mil de despesa é anual. Tá certo? 500 reais de seguro, porque eu acho que o patrimônio é do grupo. Nós vamos falar, se a gente fizer um investimento desse, a gente não vai colocar um seguro para o veículo. Né? Assim, como eu tenho um veículo mais ou menos do mesmo porte, eu sei mais ou menos o que é o custo mensal de um veículo como esse. Mas, eventualmente, por característica. Só que o meu veículo, assim, ele é 3 vezes mais caro do que esse carro.
Então, a gente vai ter um seguro mais barato, com certeza. Entendeu? Então, assim, eu tenho. Mas assim, eu coloquei, são perspectivas que a gente vai trabalhar a melhora delas, né? Custo com caseiro, custo com mão de obra, custo de. Isso daí são perspectivas, eu não tenho isso orçado, até porque a gente não consegue nem orçar um seguro sem ter os documentos do veículo, quem que está o titular, porque a seguradora mede pelo perfil. Então, assim, eu joguei por aí. Mas assim, eu acho que fica entre 300 e 500 reais um seguro para um veículo com essas características, mensal, custo mensal, mais o valor de financiamento que eu estimo que, se for feito em 48 meses, me parece que num dia. Eu até fiz uma simulação aqui na internet, mas assim, tem que ir pesquisar no banco e tal, para poder ver, teria uma despesa de 3 mil. Cláudio, eu preocupei muito em não mudar significativamente o custo mensal para cada um dos aportes, entendeu? Então, assim, tentei diluir no fluxo de caixa o compromisso de cada um, com apenas 4 chamadas extraordinárias. Estou informando aí que 45 mil reais é um buraco nesse orçamento que a gente tem que resolver de alguma forma, vendendo área, pegando dinheiro emprestado com alguém do grupo, ou enxugando mais algum item da proposta, algum item que para mim já está muito enxuto, então está difícil, entendeu? Assim, está difícil da gente pensar em enxugar mais. Então, assim, são essas as demandas. Eu não estou defendendo lado nenhum, estou apresentando a proposta e fazendo uma defesa da viabilidade, da necessidade dela. Não tenho apego com nenhum aspecto da proposta. Eu só estou defendendo os aspectos de viabilidade que eu entendo que são necessários. Entendeu? Então a gente teria realmente um custo mensal, porque a gente não tem caixa para poder adquirir um veículo desse porte à vista, né? Numa situação que uma pessoa aceite parte do terreno, parte da área como parte de pagamento, como o Frederico está fazendo. Ele está fazendo uma proposta de pegar 15 mil metros a R$ 2, a R$ 2 o metro quadrado. Isso obviamente tem que ser deliberado e aprovado se a gente continuar nessa negociação com ele, e daí para frente eu vou fazer o levantamento do financiamento no meu nome, fica em leasing com o grupo, enquanto eu estiver na posse do veículo de gestão, vai estar sendo usado e pago para o grupo. A gente pode fazer controle de quilometragem, pode fazer hoje rastreamento, é muito simples. Então, assim, tem estratégias para isso, a gente vai ter seguro para o veículo e avançar nesses aspectos, entendeu? Assim, se for. Sim. O Jason colocou uma situação, Fred, que é pertinente, que é o seguinte: as pessoas querem avaliar esse veículo, entendeu? Assim, igual, eu acho que você não vai ter oposição disso, levar para avaliar, ver questão de preço. Preço.
por questão de viabilidade. Eu abro a nova sala, pessoal, para a gente concluir a votação. Todo mundo de acordo? Tá, perfeito então. Então vamos fechar essa sala. Agora. Tá, desde o início. Eu tenho, eu tenho a tabela de venda lá, Frederico. Eu tô com a tabela de venda. Ó, era bom se o Silvio, era bom se o Silvio tivesse. Ô, Jason, era bom até se o Silvio tivesse aqui, ele não sei se vai voltar, porque é o seguinte, ele de forma recorrente tá devendo, né? E fica agora para frente vai pagar R$ 1 o metro quadrado, então para ele seria péssimo. Se você tiver interesse em comprar R$ 2, fazer um compromisso dessa compra eventual aí para dentro do caixa, já dentro do caixa, para a gente. Sim. Se vocês conseguirem pelo menos esse buraco de caixa nossa, esses R$ 45.000, suprir isso, né? Cerca de R$ 45.000, diluído, a gente. Porque é o seguinte, o que eu fiz aqui na planilha, eu só. Como é que é? Não, dois. Eu não tenho 45.000 metros, não, Fred. Eu tenho menos. Eu tenho 34. Se você ficar com 15, vai sobrar 20 mil metros. Entendeu? A R$ 2 dá 40. E eu tô fazendo a proposta aqui para ele, desses R$ 20.000, dele fechar os 45 do buraco de caixa nosso, entendeu? Como a gente tem um fluxo, tá Jason, assim, né, na planilha você vai ver o seguinte, que eu não fui colocando os aportes quando o saldo dava negativo. O que eu fiz?
somei o total do saldo negativo nosso para já estimar o que a gente precisaria para já não ter saldo negativo na execução, entendeu? Na execução financeira. Então é o seguinte, eu joguei lá para cima, mas no eventual negociação, esses aportes podem entrar nos meses com as previsões de saldo negativo, entendeu? Assim, para poder estimular a compra. É, não, pois é, exato. É uma situação assim, como igual assim, eu tô sendo muito franco. O Frederico tá botando o carro com a tabela FIP de 160 mil por 130. Então eu posso falar, ó, nós vamos parar, Frederico, nós vamos bater o martelo aqui em R$ 3 o metro quadrado e você entrega ela pra gente por 140. Não foi essa situação. Nós estamos jogando de forma aberta pelo aspecto de compromisso, né? Assim, eu vou ter que prestar conta disso. Eu vou ter que prestar conta disso dentro do meu imposto de renda, vou ter alguma situação em razão disso também, né? Vou ter que acomodar isso. Você sabe muito bem que leasing implicaria numa tributação para o meu imposto de renda, então eu tenho que acomodar isso de alguma forma com o grupo, mas não deixe de ser uma exposição para o meu CPF, entendeu? Porque fatalmente eu não estou tratando, nós estamos tratando de uma alocação reversível que não está sendo tributada. Então, assim, algum grau a mais aí no compromisso a gente pode sugerir. Então, eu não acho que é uma variação significativa, né? Mas, enfim, já resolveria muito pra gente também. Eu voto a favor, mesmo que a R$ 2. Eu vender os 20 mil reais, 20 mil para vocês. Mas aí, eu estou convocando aí um pouco assim, do espírito de de solidariedade em relação aos nossos propósitos para a gente chegar em 2025 e conseguir. Até porque assim, a sugestão é de pagar parcelado, tá? Pagar dentro dos buracos do fluxo de execução que a gente tem. Ô Zé Flávio, desculpa, diga. Perfeito. Concordo, de acordo. Tá certo. Olha, não tem que fazer a situação nós quando nós estamos gravando, tá, Zé Flávio? Desde o início aqui a reunião. Então, se a deliberação nossa já está aberta a votação. Então, os registros estão sendo feitos desde o primeiro minuto. Tá certo? Só para votar, pelo menos, né? Você está de acordo, Cláudio? Você assim, entendeu a situação que eu estou colocando? Você compreendeu? De acordo? Perfeito. Como assim? Em que aspecto, parceiro? Então tá, só para efeito de registro eu vou colocar. Tá,
Aham. Perfeito. Então, só para efeitos de registro, tá? Eu vou colocar da seguinte forma, que nós estamos aprovando a arrecadação do fluxo financeiro e o fluxo financeiro, com a ressalva da questão do veículo, que a gente vai só definir a forma de aquisição do veículo ou de uso do veículo. Perfeito? Aí a gente faz numa próxima. Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Sem deliberação. Ok, então fica suspensa a questão do veículo. Tem mais algum dos itens? Tem mais algum item, ô Jason, que vocês tenham feito observação? Perfeito. Então, para a questão de registro, vou colocar da seguinte forma: nós aprovamos a arrecadação. A execução não tem como segregar. Eu não tenho como começar essa execução lá na proposta que eu fiz, não tem como segregar. Eu não tenho como contratar a gente, eu não tenho como acompanhar serviço lá sem essa formatação que eu apresentei. Se alguém quiser apresentar uma outra formatação numa próxima reunião, então, né, da sua sugestão, que seja apresentada. Vamos colocar que daqui uns 10 dias a gente faça essa reunião. Não, perfeito. Então só para eu poder registrar e colocar a ata lá no grupo, vou da seguinte forma: nós aprovamos a arrecadação. E essa arrecadação, com as chamadas extraordinárias, eu preciso definir a partir de qual data. Pode ser a partir de 22 de novembro, as ordinárias, tá certo? E no dia 10 de dezembro, a primeira extraordinária. Eu preciso de ter instrumento para continuar. Então é o seguinte: na parte de arrecadação estamos aprovando, na parte de execução fica suspensa até segunda-feira. Perfeito? Perfeito, então. Então tá certo, pessoal. Eu vou fazer os registros, põe lá no grupo lá e para também comentários dos outros lá, conhecimento dos demais. Importante essa observação.
Boa noite, pessoal. Até mais.